Beleza. Aparentemente está gravando. Então, gente, como eu falei antes, a gente vai iniciar mais um capítulo 14. Hoje a gente vai ler do versículo 1 até o 10, só para a gente deixar registrado quem está com a gente hoje. Nós temos o Guilherme Moraes, a Brenda Oliveira e seu amigo, seu namorado, sei lá quem que é que está junto ali. O Paulo, a Mariana, a Júlia Rosa, Júlia Lima, Larissa Serafini e a Laís. Então, dito isso, a gente vai começar a leitura do capítulo 14. Deixa eu só ajeitar minha tela aqui. Tá bom. Jesus, o caminho para o Pai. Lembrando que tudo que está de vermelho é as falas de Jesus, né? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus. Creiam também em mim. Então, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que eu comecei ali na introdução, e a gente está ainda naquela ceia, e essas são as últimas palavras de Jesus. No capítulo anterior, ele terminou dizendo que ele haveria de partir até aquele momento que Pedro fala, não, se você morrer, eu vou morrer junto com você e tal. E daí Jesus fala que até que o galo cante, Pedro negaria ele 3 vezes, né? Então, terminando esse contexto do último capítulo, aqui Jesus continua falando para eles não ficarem angustiados, né, com aquilo que viria de acontecer. E isso é até engraçado, né, porque é Jesus que vai morrer, né, é Jesus que vai passar por todas aquelas aflições, dificuldades, mas ele está preocupado em consolar os outros, né, os discípulos. E aqui diz, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Aqui uma das anotações que eu tenho na Bíblia da Nova Almeida Atualizada. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Acho que não, né? Beleza. Diz que esse crer em Deus aqui, ele pode ser tanto traduzido como uma afirmação, como também como um modo imperativo, tá? Por exemplo, tipo assim, ele pode estar querendo dizer aqui tanto afirmando, né, que eles são pessoas que creiam em Deus, mas também e dito isso, né, também que creiam em Jesus Cristo, que é Ele próprio, mas também ele pode estar num tom imperativo, né, que no caso a língua original ela permite tanto essas duas interpretações, como afirmação ou ser o tom imperativo. O imperativo faz sentido também, né, porque ele acabou de falar para as pessoas, né, não ficarem angustiadas, né. Então, creem em Deus, creiam também em mim, né. De qualquer modo, né, aquilo que ele quer dizer é que as pessoas possam confiar, né, de que, beleza, ele vai partir, gerou preocupação ali em Pedro, que ficou, meu Deus, eu vou junto com você, para onde você vai? Então ele estava basicamente dizendo, não fiquem angustiados, confiem, né? Creiam em Deus, creiam também em mim. E ele continua, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Então aqui ele começa a comparar o céu como uma casa, né? No caso é a casa de Deus, Deus é quem governa o céu. E aqui ele está dizendo que lá tem muitas moradas. Esse moradas a gente pode traduzir também para quartos, que nesse lugar tem espacinhos feitos para cada um de nós, né? E Jesus está falando que ele vai ir, vou preparar esse lugar para vocês. Então ele vai deixar tudo prontinho para quando a gente chegar lá, a gente habitar também junto. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então aqui são tudo aquilo que a gente já sabe, né, que a Bíblia conta, que é esse fato, né, de que Jesus vai ir, voltar para o céu, né, depois da sua morte, vai preparar esse lugar e um dia ele vai voltar e nos receber naquele lugar, né, para a gente conhecer a casa de Deus também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou, né? Como é que se chega até essa casa de Deus onde tem um monte de morada que é para nós, né? Jesus está falando, não, vocês conhecem qual que é o caminho. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho?
Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Aqui mais uma vez Jesus fala, como ele já falou em vários outros versículos, em outros livros, que ele é o caminho, ele é o acesso até Deus, né? Desde aquele versículo que é super conhecido do 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, né? Todo aquele que crer em Jesus não vai perecer e sim ter a vida eterna. Então, Jesus é esse caminho que nos leva até a vida eterna, que nos leva até essa vida no céu, né? O que significa, afinal, né? Significa que não é por atos de bondade que a gente vai encontrar a Deus, não é por a gente ser legalzinho, por a gente ser um bom filho, um bom aluno, um bom trabalhador. Não é, porque se a gente for olhar para nossas vidas, não tem um dia sequer que a gente é santo o suficiente para não cometer um erro, né? A gente vive cometendo erros. Mas graças a Deus não é por nosso mérito, mas é simplesmente por causa que a gente conheceu Jesus. E Jesus é esse caminho que nos leva até o Pai. E esse versículo, ele é muito legal porque ele pode passar batido. Tipo assim, não, claro, ele é bem bonito. Mas se a gente não parar para ter, por exemplo, um momento que nem esse que a gente está tendo, a gente não descobre outras várias curiosidades que tem aqui. Uma delas é que vocês devem lembrar que no Antigo Testamento existia o tabernáculo, né? E depois ele virou um templo, né, que Salomão construiu. O que é isso, basicamente, né? O tabernáculo era uma grande tenda onde eram feitos os sacrifícios de adoração a Deus. O que isso quer dizer, né? Quando alguém pecava, essa pessoa ia até esse lugar e lá tinham os sacerdotes, que eram as pessoas que viviam para isso, né? Que administravam o templo, que cuidavam, né? E cuidavam desse sacrifício, né? Quando você pecava, você ia lá e havia algum sacrifício de animal, alguma coisa, para que o seu pecado seja perdoado, né? E isso já ensinava uma coisa, né? Que o resultado do pecado é sempre a morte, né? Infelizmente, né? Desde que houve o pecado lá de Adão e Eva, todo aquele que pecar tem como resultado a morte, a separação de Deus, morrer. E daí, como um ensinamento daquilo que viria, né? Havia esse sacrifício, né? Que feito ele, né? Você tinha ciência do peso que teve o seu erro e você era perdoado. E daí, nesse tabernáculo, tinha esse grande pátio onde eram feitos sacrifícios, tinha a tenda no meio, onde todos os sacerdotes ficavam e tinham seus aparelhos, tinha mesinha, tinha um monte de coisa lá. E dentro dessa tenda, tinha um espaço menor ainda, que era separado por um véu. Vocês lembram disso? E daí, nesse espaço menor, lá dentro da tenda, era onde a presença de Deus ficava. Tipo, o próprio Deus, para se colocar no meio daquele povo, que tinha aquele tabernáculo no meio do deserto, naquela época de Moisés e etc., ficava lá naquela parte, e só uma vez por ano um sacerdote entrava até lá e depois saía. Só que ele precisava não estar em nenhum pecado, porque senão a presença de Deus era tão forte naquele ambiente ali, naquele lugar, que a pessoa morria. Até, tipo assim, quando o cara ia, amarrava uma cordinha nele com os sininhos, porque se o cara tivesse em pecado, ele caía no chão e daí o único jeito de tirar ele era com essa cordinha, assim. Então tinha isso, né? E quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está trazendo uma simbologia, uma representação dessas três portas que havia no tabernáculo, que havia no templo, né? Eu sou o caminho, que era a primeira porta, né, para chegar no grande pátio. Eu sou a verdade, que era a segunda porta para chegar na tenda. E eu sou a vida, que era a terceira porta que chegava até esse Santo dos Santos. Esse modelo de tabernáculo, esse modelo de templo, é algo que existia lá na época, né,
dos judeus, né, na época de Moisés, na época de Jesus, existia esse templo, né? Tanto é que todas as especificações dele estão na Bíblia, de como ele deveria ser construído, lá nos livros, né, de Levíticos, lá no Pentateuco. E não era à toa que ele era construído assim. O próprio templo, né, do Velho Testamento já indicava aquilo que viria, o nosso Jesus. Então é isso que ele está querendo dizer com o caminho, verdade e a vida também. Que ele seria essa porta para que todo mundo chegasse nesse lugar em que só o sacerdote podia entrar, né, uma vez por ano, um sacerdote, né, que é na presença de Deus. A morte de Jesus nos levaria para a presença de Deus. Tanto é que a Bíblia fala, né, quando Jesus morre lá na cruz, começa um terremoto, o céu se fecha, fica escuro, e nesse terremoto, esse véu que levava até esse lugar chamado Santo dos Santos, ele se rasga, lá de cima até embaixo, ele se rasga por completo, simbolizando, né, de que agora não existia esse acesso a Deus só por uma pessoa específica. Agora todos nós temos acesso a Deus. Também não é necessário mais nenhum sacrifício. O próprio Jesus, que é o cara santo, filho de Deus, morreu e por causa disso todos os pecados foram perdoados se você crê em Jesus, se você crê nesse sacrifício, né? Então, por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. E se a gente analisar mais profundamente também, a gente consegue enxergar a nossa própria vida nessas três verdades, né? O caminho, a verdade e a vida. Como é a vida daquele que crê em Jesus, né? Quando você encontra o caminho, né, que é a primeira etapa, né, para você conhecer Jesus, é descobrir qual que é o caminho certo dessa vida, você é justificado, né? Você tem esse perdão dos pecados, você entende quem ele é. Depois, quando você começa a conhecer a verdade, né, que é a palavra, e conhecer a verdade é o que a gente está fazendo agora, né, que é ler a Bíblia e conhecer qual que é a vontade de Deus, você vai começando uma vida de santificação, uma vida de tentar melhorar, de tentar ser transformado por Jesus todos os dias, né? Até que um dia, né, depois a gente vai encontrar de fato a verdadeira vida, que é a vida eterna, né? Nós vamos sair desse corpo aqui que é tão limitado e pecador e viver num lugar onde não tem mais dor, onde não tem mais sofrimento, em que a gente não é mais errantes e chatos, mas a gente vai encontrar o nosso real potencial e aquilo que Deus queria inicialmente que nós vivêssemos. Então, tudo isso a gente pode perceber, né, quando Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, né, Jesus está falando sobre o Pai, sobre o fato do Pai ter enviado ele, e na casa do Pai tem várias moradas que ele está preparando para a gente morar. E Filipe, assim, na sua limitação ali, ele fez uma pergunta que muitos de nós faríamos, né? Ele falou para Jesus: Jesus, nos mostra então o Pai. Isso já nos basta. É tudo que a gente quer saber. É conhecer de fato a Deus, né? O grande Criador, o cara que criou a Terra, criou os céus, o cara que criou a nós, nos deixa conhecer essa pessoa, né? Já que Jesus é o caminho. E Jesus responde: Filipe, eu já estou aqui com vocês. Vocês não me conhecem? Vocês não estão ouvindo as minhas palavras? Vocês não estão vendo eu curar o cego? Não estão vendo eu curar o aleijado, multiplicar o pão, cuidar de vocês, ser amigo de vocês? Então, Jesus basicamente falou, quem me conhece está conhecendo o Pai. Porque aí é uma das coisas assim fenomenais, tipo,
Jesus veio à Terra, né, para morrer por nós, pelos nossos pecados, mas também ele é, como é que eu posso dizer? Ele é o próprio Deus encarnado. A gente sabe que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles são, apesar de serem três pessoas diferentes, eles também são uma pessoa só. Eles são Deus, né? E isso é uma coisa que é muito louca para nós, porque a gente tem essa limitação, né? De ter esse cérebro humano aqui e não ter o cérebro de um Deus para entender isso. É quase como se a gente quisesse ensinar física para uma formiguinha, né? Mas de alguma maneira ele os três são o próprio Deus. Então, se você quer conhecer quem que é Deus, como é que ele é, o que que ele pensa sobre nós, o que que ele pensa sobre a vida, é só olhar para Jesus. Em Jesus a gente tem todas as respostas. Ele é a representação de quem é Deus. Ele é o próprio Deus no formato de um humano, né? E então, quando o Felipe pergunta, mostra-nos o Pai, a gente quer conhecer o Pai. Eu vou repetir ali, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, dito isso, né, que essa seja a principal mensagem assim, de hoje, que a gente possa perceber o quanto a gente precisa conhecer esse Jesus, como a gente precisa orar, entender quem que é Jesus, aquilo que ele fez por nós, porque é ele que é o único caminho que nos leva ao Pai. E ele nos apresenta, né? Ele nos mostra quem que é o Pai, quem que é Deus. Amém? Eu vou parar de compartilhar aqui. E agora a gente está aberto, a gente tem mais alguns minutos se alguém quiser